Nestes 26 anos de experiência, nós da Buoni aprendemos que o sucesso não é fruto do acaso. Tiramos da nossa história lições que desejamos compartilhar com você. A primeira delas é sobre construir um mundo socialmente sustentável. Respeitar a diversidade e apostar nas pessoas são princípios que empregamos na relação com os nossos mais de 900 colaboradores, que trabalham incessantemente pela segurança e tranquilidade de milhares de clientes, para que seus produtos abasteçam todo o Brasil. A segunda é que a tecnologia não veio para substituir, mas para potencializar o talento humano. Aqui na Buoni, a tecnologia se une ao talento e é cada vez mais presente e efetiva na mitigação de riscos. Por isto, o Teleconsult, que já era líder em cadastro positivo de motoristas no Brasil, introduziu o reconhecimento facial no controle antifraudes e estabeleceu um novo padrão de confiabilidade e tecnologia do mercado. Na nossa fórmula, o sucesso é consequência da qualidade dos nossos serviços, que resultam da dedicação e da constante inovação. Apostamos em analytics, big data, tecnologias de automação e inteligência artificial para monitorar viagens que só em 2019 somaram mais de 700 milhões de quilômetros percorridos com o Buoni Sat. Foram mais de 17 mil voltas ao mundo, ao lado dos motoristas que movem o Brasil. E essa é a parte que mais nos orgulha. Estamos juntos com os brasileiros, trabalhando pelo Brasil. Buoni, inteligência e alta tecnologia unidas pela segurança. Somos movimento. Temos em nosso DNA o propósito de inovar para movimentar o mundo. Nos desafiamos dia após dia para promover a mudança. É com esse comprometimento que trazemos soluções inovadoras e tecnológicas. A paixão do nosso time é estar sempre capacitado e envolvido com a missão de evoluir a logística de transporte, proporcionando gestão de alta performance e redução de custos a todos os clientes. Somos focados em resultado. Isso nos traz o espírito de protagonismo para pensarmos fora da caixa, colocarmos a mão na massa e não desistirmos, seja qual for o obstáculo. Damos liberdade ao time, proporcionamos um ambiente descontraído, de confiança, onde nos colocamos no lugar do outro e sabemos valorizar a individualidade de cada um. Somos íntegros e transparentes, o que inspira para alcançar os objetivos e sonhar na mesma direção. Essa é a nossa OpenTech, a melhor e mais tecnológica empresa de gerenciamento de risco e de visibilidade logística, que valoriza e investe no seu time e se considera como extensão dos clientes como braço estratégico. Seu trajeto de sucesso começa na OpenTech. Olá, seja bem-vindo a mais um painel da FETransport Brasil Conference 2021. Meu nome é André Veleda, sou o CEO do Grupo Moraes Veleda. Hoje eu tenho o prazer de receber 3 convidados especiais que vão compartilhar conosco suas ideias, experiências e falar um pouco mais sobre gerenciamento de risco eficaz com o uso de processos e tecnologia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse painel, Diego Gonçalves, CEO da OpenTech, Eliel Fernandes, CEO da Buoni, e Gustavo Soares, CEO da Upper. Bom, gente, primeiramente, obrigado. Quero agradecer a FETransport
André, Gustavo, Eliel, acho que vai ser uma oportunidade ímpar aí para a gente poder fazer uma conversa bastante agradável e engrandecer bastante o debate aí sobre processo e tecnologia nesse ecossistema de GR, seguro, na gestão de risco aí do Brasil. Obrigado. Obrigado, Diego. Eliel, seja bem-vindo. Bem, pessoal, eu agradeço a oportunidade à FETransporte, na pessoa do Luiz Fernando, do Rogério, e eu quero destacar aqui a nossa honra de participar desse evento, e também a alegria de estar aqui com o Veleda, com o Diego e o Gustavo, que são grandes amigos e representam muito bem o nosso segmento nesse mercado. Obrigado, Eliel. Seja bem-vindo. Gustavo. Bom, não vou reforçar, mas vou ter que ratificar os meus agradecimentos também a toda a equipe da FETransporte, aos meus colegas que estão aí, que já não são mais colegas, já são amigos próximos do mercado de gerenciamento de risco, André, Diego, Eliel. Espero que a gente consiga não só promover um conteúdo interessante para todos os participantes, mas que também seja um momento de descontração de um negócio chamado gerenciamento de risco, que a gente sabe o compromisso e a responsabilidade que a gente tem junto ao mercado como um todo. Obrigado, Gustavo. Bom, começo o painel dizendo que o gerenciamento de risco no Brasil é uma referência no mundo. Vamos à nossa primeira questão. É uma importante ferramenta no transporte de cargas, são os processos de cadastro-consulta. Com a necessidade de mudanças em função da LGPD e projetando nesse modelo de serviço a inclusão de novas tecnologias, como vocês preveem esse novo cadastro e consulta? E já temos novidades em testes, Eliel? Olha, a LGPD, ela vem, já não era sem tempo dela entrar à tona, porque vem moralizar a utilização dos dados, principalmente dos motoristas, que são os dados de entrada de toda a cadeia logística. As gerenciadoras de riscos já cuidam dos seus dados, já tratam os seus dados com a devida segurança, né, tanto em sistemas como em procedimentos, mas o advento da LGPD, ele nos trouxe algumas regras que são muito mais abrangentes do que nós já adotamos hoje. E nós aqui da Boni já tomamos todo esse cuidado, já viemos tratando desse tema já há algum tempo, e estamos prontos para a LGPD, e como você mesmo disse, de tecnologias, as nossas tecnologias estão também devidamente adequadas, inclusive com apps, para que a gente possa não só proteger os dados do motorista e as operações de nós, gerenciadores de riscos, como também dos nossos clientes. Nós estaremos disponibilizando para o mercado um app que todos poderão utilizar e também proteger as suas companhias nesse tema, tá ok? E com relação à tecnologia, eu acrescento o reconhecimento facial dentro do LGPD também muito bem adequado para que a gente possa, de fato, ter nesse banco de dados motoristas com perfil positivo e não marginais e bandidos, ok? Bom, falando um pouco sobre esse pré-requisito de LGPD dentro do mercado de gerenciamento de risco, a gente sabe primeiro da responsabilidade, né, dessa Lei Geral de Proteção de Dados. A gente já está trabalhando ela, não é de agora, a gente já está desde o ano passado, já idealizando, já formatando, já toda a nossa parte sistêmica, pegando um pouco do gancho que o Eliel falou, que a gente já está como gerenciador de risco, trabalhando a segurança desses dados, já não é de hoje, né? Então, essas mudanças que estão tendo, não só pela obrigatoriedade de lei, mas também com a eficiência da inteligência embarcada de software que a gente tem fornecendo ao mercado, desde a modelização de biometrias, né? De biometria facial, biometria digital, biometria de CNH, né? Além de todas as informações de score que a gente trabalha obrigatoriamente para gerar essa informação mais idônea, a gente sabe que no nosso modelo alguns modos operantes vão acontecer, né? E aí até levanto isso para uma análise de ambos. Eu acredito que o mercado de gerenciamento de risco, a gente vai mudar um pouco os papéis de contratação do nosso cadastro consulta como um todo. Eu acredito que com a obrigatoriedade, com a formatação da LGPD, eu acho que a gente cria mais um canal que é a contratação de motoristas, né?
Então, além de ser a contratação direta do transportador, do embarcador, por uma obrigatoriedade ou uma exigência de apólice, eu acredito muito que, pela essa exigência, pelo cumprimento da lei, a gente vai ter muita contratação sendo direta pelo motorista, né? Até porque isso faz o cumprimento e a tratativa dessa lei para que haja um comum acordo. Lembrando, né, a gente está falando de uma lei que é uma via de mão dupla, né? É uma via que tem a ação primária, que é o input de dados para a gente trabalhar ele e gerar aquela conhecida recomendação ou não recomendação, a gente sabe disso, né? Mas a gente sabe também que isso também vem de encontro a quem imputa esses dados dentro do sistema, que seria o transportador e o embarcador, né? O input dessas informações faz com que isso também tenha responsabilidades por lei e dentro do que a lei exige para a gente de cumprimento de regra. Então, acho que vão ter algumas mudanças, a gente está preparado para isso, a gente sabe também que essas tecnologias de inteligência artificiais, inteligências integradas, vão trazer benefícios, mas eu acho que vai haver uma mudança que a gente obrigatoriamente vai ter que estar adequado ou fazer com que o mercado também se adeque a essa mudança de paradigma de uso do cadastro consulta. Legal. Diego. Legal. Indo um pouco em cima do que o Gustavo trouxe, né? A gente precisava também dessa sacudida que a LGPD está dando no produto do cadastro, né? É um produto que precisava evoluir, né? E é fato que a gerenciadora de risco vai precisar cada vez mais de tecnologia para se adequar à LGPD e para dar os próximos passos e evoluir o produto do cadastro, e é o que a gente está fazendo aqui também, né? Cada gerenciadora de risco vai ter que estar adequada, a gente aqui se preparou e se adequou à LGPD 100% para estar em compliance e para que o motorista também possa ter acesso aos seus dados, ter confiança que seus dados estão seguros e até poder tomar alguma decisão de apagar o seu dado se ele tiver por decisão sua, por sua decisão fazê-la, né? Mas não é só isso, né? Como o Veleda perguntou, e o que a gente tem de novidade nesse assunto, né? A gente está trabalhando em alguns fóruns aqui, em alguns grupos de trabalho, de inovação, em duas frentes importantes, né? Uma muito focada no front-end e como é que a gente trabalha o UX e a parte de usabilidade, experiência do usuário, como é que eu faço para melhorar o input desse dado, né? Como é que eu faço para automatizar isso? E aí, até juntando um pouco do que o Gustavo falou, um pouco do que o Eliel falou, né? Como é que eu faço, talvez, um próprio motorista me ajudar nisso e aumentar a segurança, né? Falamos um pouco da parte de a biometria facial, né? Desse input facial, mas talvez eu possa também já começar a conectar um pouco dos dados também de forma, através de um super app, seria super importante, né? E aí, eu já reduzo uma série de informações que hoje são lançadas manualmente, que tem erros e pode ter algum tipo de falha, né? E também trabalhando um outro lado, que é uma parte de back-end que vai trazer uma outra experiência, que é uma gestão orientada a dados, que é o nosso Data Drive, né? Como é que eu posso capturar tudo que eu já tenho num software integrador dentro de uma gerenciadora de risco, que já usa uma experiência enorme de gestão de acidente, que é condução do motorista, que é previsão de roubo, que é gestão logística, que é o motorista que conduz de uma forma mais assertiva para não atrasar uma entrega, e todas essas informações serem unidas e a gente conseguir classificar um cadastro cada vez mais positivo. Hoje a gente já tem um cadastro que vai na viés de ser positivo, né? De classificar um motorista melhor para aquela carga, mas por que não a gente olhar todo o histórico desse motorista, de outras visões, de outros prismas, e a gente conseguir trazer um cadastro mais robusto, né? Então, respondendo a pergunta que o Veleda fez, é super importante a gente evoluir, e a gente tem trabalhado esses grupos de trabalho para a experiência do usuário, que faz input, que quer usabilidade, que quer agilidade do dado, que quer modernidade e segurança na hora de lançar esse cadastro, na hora de buscar esse motorista, mas também a gente aproveitar todo esse banco de dados enorme que as gerenciadoras de risco têm e conseguir ofertar ou colocar o melhor motorista possível para aquele tipo de carga, né? Ou para aquele tipo de necessidade. Tem carga que requer mais apelo logístico, tem carga que requer mais risco de acidente, tem carga que requer mais risco de roubo. Qual que é o melhor perfil de motorista? Então, a gente
como gerenciadora de risco que tem expertise em tecnologia, está preparado para entregar esse melhor perfil. Todos os perfis podem ser bons, mas cada um adequado ao seu tipo de transporte, tipo de rota e tudo mais. Acho que é por aí que a gente pode cada vez mais aprimorar esse produto e ajudar o ecossistema de transporte. Eu queria agregar só um ponto que eu acho que é legal no que o Diego está falando, porque eu acho que esse formato é uma realidade que a gente vai ter, não só no formato do mercado nosso de GR, mas também do mercado de segurador, que eu acho que é um conceito de índice de neutralidade do cadastro consulta, né? Pegando bem esse gancho de perfis que o Diego está falando, da personificação do cadastro consulta para um perfil de operação, sendo ele logística, sendo ele de risco, sendo com foco na questão da acidentologia, sendo ele na questão do roubo, mas eu acho que esse trabalho vai gerar muito resultado, não só na aperfeiçoação de cumprir uma lei de obrigatoriedade de gestão para gerir esses dados, mas também a gente aperfeiçoar cada vez mais nossas ferramentas, mas também trabalhando sempre com esse conceito que eu acho que é um conceito que a gente não pode esquecer, né? O quanto que a gente está produzindo de negócio de transporte, o que a gente está produzindo de cadastro consulta e quanto isso está gerando de neutralidade na gestão de risco, na mitigação de um sinistro junto ao mercado como um todo. Obrigado. Diego, observando o cenário atual do mercado, qual a opinião de vocês sobre as tecnologias integradoras para organizar os processos internos e externos da operação de gerenciamento de risco e informações logísticas dos clientes? Legal, uma boa pergunta, Veleda, sobre esse aspecto, porque é antigo a gente pensar em risco sem pensar em logística e vice-versa, né? As áreas precisam cada vez mais estar integradas, né? Precisa cada vez mais a gente gerar eficiência e gerar segurança, né? O Brasil está muito atrás, né? Nosso custo logístico é muito maior quando se comparado com países de primeiro mundo, né? E isso nos onera muito, né? Então, a gente precisa colocar um veículo em risco em 3 pernoites, ou a gente pode otimizar uma rota e fazer o caminhão chegar antes, de forma mais barata e mais segura, né? Acho que isso é papel nosso também como gerenciador de risco e gerenciador logístico de pensar e cada vez mais estar atento a esse tipo de questão, né? Por que não a gente não usar a gestão logística, a gestão de risco a favor da gestão logística, né? Eu tenho uma operação que eu conheço muito bem, que a gente cuida, né? Que gastava mais de R$1 milhão com custo de diária, imposto fiscal, por exemplo, né? O cliente pagava esse imposto porque havia atraso do veículo no posto fiscal, aguardando uma liberação de imposto, porque o cliente pagador era o cliente dele, né? Uma configuração em cima de um sistema logístico, né, no monitoramento de risco, começou a alertar esse meu cliente embarcador 500 quilômetros antes. Esse alerta pinga no RP dele, através de um alvo eletrônico, a equipe fiscal dele intermedia com o seu cliente, e quando o caminhão chega no posto fiscal, esse imposto, em grande parte dos casos, hoje em dia já está pago. O que a gente conseguiu com isso? Reduzir uma conta milionária e conseguiu deixar esse caminhão menos tempo exposto no posto fiscal, que a gente sabe que é um local que tem muita exposição de carga para risco de roubo nos próximos quilômetros da viagem, né? Então, isso é unir gestão de risco à gestão logística, né? E não para por aí, né, Vereda? Por que a gente não pensa em digitalizar o processo logístico, né? Em retirar a informação da mão de várias pessoas e deixá-la só na mão de quem realmente precisa, né? Evitar aquela famosa fuga de informação. A gente sabe que quando acontece um roubo, ele não foi premeditado naquele momento, né? O bandido não estava na rua olhando o caminhão passar e decidiu roubar aquele caminhão, né? Muitas vezes aquele caminhão já teve uma fuga de informação muito tempo antes, né? Então, hoje em dia, é possível você contratar um veículo, uma carga, né, de forma digital. Somente quem precisa saber o que está dentro daquele caminhão e ter acesso àquela carga, ou agendamento para aquele caminhão entrar na planta e controlar de forma digital a entrada e saída, e de forma mais rápida tudo isso, de forma mais segura, é uma pessoa que tem acesso e alçada para isso, né? Não há mais uma pessoa, não é preciso mais ser uma pessoa escolhendo um veículo ou outro, né? É só a gente criar uma demanda de um carregamento e hoje um assistente virtual pode indicar qual é o melhor recurso, né? O melhor veículo que tem prioridade para fazer esse carregamento. Ou seja, um programador de carga
deve seguir um compliance na hora de programar a carga. Isso é possível hoje. Você aumenta esse compliance, né? Pode automatizar essas regras de negócio no sistema, aumenta a segurança e tem muito ganho logístico. Então, isso tudo pode ser feito. A gente pode usar o sinal do rastreador, usar o parque de transportadores cadastrados que o embarcador já tem, usar o sinal, usar todas as informações de pedido, usar todo o ciclo de rota logística, malha, e conseguir automatizar. Então, você não precisa mais deixar isso na informalidade. Você aumenta a compliance, aumenta a fluidez logística, reduz custo e consegue reduzir sinistralidade. Então, hoje, tudo isso é possível e você consegue, através dos softwares integradores da GR, unindo informações do TMS com dashboards das gerenciadoras de risco, juntar e criar uma control tower que dá um resultado extremamente fantástico para a redução de custo logístico e aumento de performance em GR. Então, isso é super possível hoje, é o caminho para que a gente possa ter esse resultado nas operações. A união da logística do GR, para quem não está fazendo, já está bem atrasado. É a tendência e precisa ser cada vez mais patrocinado dentro das empresas. Eu corroboro com tudo com que o Diego falou. Restou pouco para acrescentar aqui. Parabéns, Diego. E o seguinte, o que eu acrescento é a integração de tecnologia, eu acrescento mobile. Hoje, as integrações, como o próprio Diego disse, são muito importantes, mais do que importantes, são vitais para quem quer trabalhar com dados e fornecer serviços para a cadeia logística. A integração dos celulares com posicionamento permite que, juntamente com as tecnologias embarcadas, os clientes possam enxergar 100% da sua operação. E esse é um ganho extraordinário. E todo ele num único mapa, através de dashboards que a gente pode disponibilizar para os clientes, as partes interessadas, por níveis, por camadas de interesse. Com isso, a gente consegue preservar a informação para cada player, seja ele o segurador, corretor, embarcador, transportador e até o motorista, que eles possam ter informações que deem controle para ele e que dê empoderamento para ele sobre aquelas situações e que abra essa caixa preta, porque até então as informações ficavam depositadas numa operação interna das gerenciadoras e aquilo ali só se descobria quando acontecia um sinistro ou quando tinha alguma ineficiência logística. Agora não, a integração de sistemas e da forma com que foi criada, ela se volta para o mercado gerando valor para o negócio de cada player nesse mercado. Eu acho que essa evolução é incrível. Quem não se adequou a isso já está fora do mercado, não estará, já está fora do mercado. E a eficiência logística, ela desencadeia ganhos além da questão do roubo ou controle de acidentes, que a gente tem que trabalhar muito ainda para que o mercado consiga dar aderência para a prevenção de acidentes, usando a tecnologia e os prestadores de serviços para isso, tal qual eles deram para o roubo, para a prevenção de roubo. Porque todos nós gerenciadores, eu tenho certeza que o Gustavo, o Diego, as nossas empresas, elas se prepararam com ferramentas para prevenção de acidentes, mas pouco têm sido prestigiadas pelo mercado. Então, eu quero provocar o mercado para que eles entendam que isso é muito importante e os desdobramentos dos custos relacionados a acidentes são milionários, né? Eu deixaria agora um pouco para o Gustavo, porque o Diego já abrangeu, agora, senão não sobra muita coisa para você, né, meu amigo? E é verdade. Acho que o Diego foi não só muito feliz, mas tecnicamente falando, foi bem abrangente em toda essa integração e solução do uso da tecnologia na nossa rotina como gerenciador de risco. É uma realidade, não tem como voltar atrás. A gente está falando já de 5G, já tem gente falando em 7G. Né? Para quem gosta desse mercado de tecnologia, e o André está balançando a cabeça e feliz da vida ali, ó, já sorrindo, falando que 7G é uma realidade já a curto prazo, né? E que 5G já é uma realidade atual. Então, quando a gente começa a falar de integração, quando a gente fala de processo de gestão, usando tecnologia embarcada que está no caminhão, utilizando acessórios embarcados no caminhão,
independente de ser um imobilizador, uma isca, um app, um app que a gente utilize, dependente de qual empresa está utilizando, mas a gente sabe que é uma solução efetiva de ambas que estão aqui nesse painel. A gente sabe que esse processo do ato de integrar e ser mais assertivo e ter tomadas de decisões mais ágeis é o que vão gerar resultados ainda mais propositivos para o mercado transportador e embarcador, para que a gente consiga ter sucesso. Eu levanto essa bandeira também, Léo, da questão da usabilidade das nossas ferramentas, no que se refere à ação preventiva no item acidente. Às vezes a gente se esforça um pouco mais até para captar isso junto e vender, né, um formato mais simplório, de explicar de como as soluções que hoje estão disponíveis, sendo ele em software, sendo ele em hardware, sendo eles em quais modais for, falando de inteligência artificial, inteligência embarcada, que o Diego deu uma aula aí para a gente, e pegando bem esses ganchos que você acabou de dizer, eu acho que ainda tem um amadurecimento com o mercado, e aí eu vou falar do mercado como um todo, não estou falando só do mercado que é o comprador nosso, que seria o embarcador, transportador, mas também eu acho que das pessoas que estão participando desse painel, né? Os corretores que também vão estar integrando aí o nosso dia a dia, que vão estar com o nosso ouvinte, eu acho que isso é interessante, que saibam que independente do tipo, né, o molde de sinistro, sendo ele, vou usar um termo técnico aqui, né, de RC-TRC ou um RCFDC, saibam que a gente está preparado para atender essa demanda e fazer com que isso seja benéfico a uma melhoria contínua, não só do seu cliente final, mas também para as seguradoras aí, que para trazer esse resultado que a gente tanto espera, que é reduzir cada vez mais o nosso índice de sinistralidade como um todo, né? E eu destaco aqui, Veleda, me perdoa, mas eu destaco aqui os ganhos diretos com relação a isso, além do GR, que é dentro dos princípios de SD, que gastos com relação a pneu se diminui, otimização de frota, também exposição em carbono, emissão de carbonos e tudo mais. Acho que a gente contribui não só na questão de roubo e acidente, mas também com relação à prevenção e sustentabilidade e a questão da natureza. Os ganhos qualitativos e quantitativos são pertinentes a qualquer ação quando se fala de integração. Além de reduzir a ação humana, né? E quando a gente está falando de tecnologia, a gente, consequentemente, também está reduzindo o custo até por uma coisa bem simples. Vou fazer uma comunicação bem direta. Aquele equívoco de esquecer o envio da solicitação de monitoramento, por exemplo. Às vezes a gente passou por certas situações que o nosso cliente lá na ponta teve um equívoco, né? Não vou dizer nenhuma falha, mas um equívoco de não enviar a solicitação de monitoramento para as nossas centrais, né? Então, acho que a integração também traz isso como benefício, né? A assertividade, que quando de um envio de um documento fiscal de transporte, ele automaticamente também começa a gerar essa integração junto à central de gerenciamento de risco, e aí vem dashboard, aí vem painel logístico, aí vem todas as soluções que, obviamente, a gente tem a ofertar para o cliente final e ele se beneficiar nisso, ganhando não só quantitativamente, mas qualitativamente falando no dia a dia dele. Ricardo, realmente muito esclarecedor essa segunda pergunta, esse debate entre os senhores. E eu tenho mais uma outra questão. Aproveitando você, Gustavo, dada a importância do agronegócio na economia do nosso país e por ter tanta exposição ao risco, como vocês acham que o gerenciamento de risco pode contribuir para esse setor? André, eu brinco junto ao mercado que eu sou um sindicalista do agro, né? Nem por coincidência da minha empresa estar com base no Centro-Oeste, situado aqui no Mato Grosso do Sul, especificamente em Campo Grande, mas eu sou sindicalista do agro no meu entendimento. E eu posso falar isso de forma bem objetiva. Eu não só acho, como eu entendo, que tudo que tem, no que se refere à questão da tecnologia, ela já não é uma realidade só de campo, né? Quando a gente vê produção, a gente vê índices enormes de produção, né? De exportação, do quanto que o agronegócio representa ao PIB do nosso país, né? A gente vê que aquilo dali está com uma tecnologia embarcada no dia a dia que a gente fala, por que isso não está provendo
para a gente no dia a dia, no que se refere à questão não só do pré-requisito monitoramento, mas também para uma gestão de risco mais eficaz e com maior qualidade. Tá? A gente sabe que tem algumas variáveis importantes, a gente não pode esquecer, né? O mercado do granel, vou falar primeiramente do setor primário, né? Não do setor já industrial, porque eu falo que o agronegócio ele é muito mais amplo do que não só o grão. Né? Às vezes as pessoas falam do mercado muito focado nos granéis, né? Na soja, no milho, no sorgo, no trigo, e assim vai. Mas eu vou falar primeiramente desse setor primário, porque eu acho que o setor secundário, eu acredito que aqui dentro do painel tem pessoas até mais especificamente, tecnicamente falando, para falar também sobre isso, para dar oportunidade para os demais, mas o secundário que eu falo que é industrializado, que são os produtos de frango, carne bovina, o couro e assim sucessivamente, mas olhando o primário, a gente sabe que a gente tem muito a avançar. Né? A gente sabe que tem uma dificuldade ainda inicial de entendimento do benefício do cadastro de consulta. Né? Isso é um fato, a gente está trabalhando bastante, ganhamos bastante campo nos últimos 5 anos. Né? Eu acho que, pelo menos da nossa parte, nós estamos trabalhando quase que continuamente campanhas preventivas para motivar o uso da tecnologia para isso. Eu brinco aqui na empresa, brinco na maneira de falar, mas falando sério, que a gente precisa catequizar esse mercado. Né? A gente sabe que os motoristas graneleiros ainda são motoristas que não têm a mesma função ou a mesma credibilidade para o uso da tecnologia embarcada, mas a gente sabe que não é custo. Né? Vamos tirar essa mística de falar que o problema é o custo de quanto que está embarcado a gestão de risco e, por isso, a fuga desse mercado do agronegócio. Esquece isso. Até porque hoje a gente está falando de aplicativo para gestão logística, para localização, para gestão de velocidade, para telemetria, para uso de sensores que estão embarcados nos veículos. As próprias montadoras nos beneficiam com essas informações. A gente estava falando até agora de um tema de integração. Então, hoje tudo está integrado. Né? Então, todo esse benefício tecnológico, esse pátio tecnológico acaba beneficiando, sim, mas a gente sabe que tem um modelo ainda que a gente precisa desenvolver, mas saibam, existem hoje consultas ágeis, a Upper oferece isso, é um dos grandes diferenciais nossos, é dar agilidade, porque a gente sabe que esse mercado do agronegócio ele é muito sensitivo a essa agilidade, e a gente sabe que é um mercado diferente do mercado industrial, porque ele trabalha com frete volátil. Né? Então, hoje um frete está A, hoje o frete está B, dependendo do vento. Eu brinco sempre que brinque com El Ninho. Né? Lembre do agronegócio como El Ninho. Se ano que vem tem El Ninho, saiba que vai ter algum impacto no segmento da gestão de risco. Sendo ele numa queima de uma pluma, sendo ele numa produção em queda de algum produto, automaticamente o valor que a gente está tendo do agronegócio, com valores em commodities absurdos, estratosféricos, nos valores das mercadorias. Mas nós temos soluções para isso, a gente tem isso como ideologia, buscamos isso nesse segmento e estamos prontos para oferecer e atentar para que o mercado seja um total momento de evolução no que se refere a embarcar a gestão de risco nessa rotina do agronegócio. Pegando o gancho aí da fala do Gustavo, bem completa, e está bem no olho do agronegócio, né? Eu acho que isso é bem importante a gente contextualizar realmente que o agronegócio é bem amplo e tem realmente várias vertentes, né? Primária, o secundário e por aí vai, né? Eu acho que até pelo público que a gente tem aqui na FETransporte, eu acho que é importante a gente talvez priorizar, até pelo tempo, para falar de algumas frentes que podem ajudar o público em tirar algumas dúvidas e a gente pode contribuir, né? O agro tem volumes exorbitantes, né? Mas quando a gente fala do grão, a gente pode estar falando de valores de cargas pequenos, né? Que muitas vezes geram sinistros que não são de alta severidade, mas quando há uma frequência, gera um impacto de prejuízo enorme, né? Então, quando a gente sabe disso, a medida que deve ser aplicada para resolver a sinistralidade, seja de roubo ou seja de acidente, requer, antes de mais nada, um estudo. E aí, algo que às vezes se perde, e nós que temos aqui próximos, eu pelo menos, né, próximos de 2 décadas, aí talvez alguns aqui, Eliel e talvez outros mais de 2 décadas, né, de GR, temos que resgatar o que não se faz muitas vezes mais, que é o estudo do plano de gerenciamento de risco antes
dele existir, que é o diagnóstico da operação. Então, a gente não implanta um plano de GR, ou não implanta um GR sem antes entender o desenho logístico, o perfil dos transportadores, o perfil do motorista, as rotas, as cargas, os valores, os horários, os clientes, enfim, tudo que a operação que está rodando tem de patamar aceitável para depois a gente poder desenhar e entender o que está acontecendo. Então, se houver uma sinistralidade, cabe um mergulho e um estudo para a gente entender qual a causa do problema. Então, eu conheço uma operação de grande porte que a gente atende hoje, de agro, de grão, com mais de 1.500 embarques dia, que a resolução, como o Gustavo citou também ali, foi no cadastro de consulta. Tá? Outra operação que a gente trabalha, que está mais para o lado da ração, que a gente gerencia, a gente acabou atuando sem cadastro de consulta muito numa blitz aleatória, onde a gente conseguiu coibir os desvios de carga através de como as rotas são curtas, através de blitz aleatórias que a gente conseguiu coibir essa questão do desvio da carga. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é que como a gente tem muitas vezes um volume alto de embarques, a gente precisa entender qual é a causa que está acontecendo, mapear a sinistralidade e começar a estudar qual realmente é o remédio que a gente tem que colocar. Então, não tem muitas vezes na sinistralidade seja acidente, seja roubo, um desenho pronto. A gente precisa voltar muitas vezes lá para o conceito de diagnóstico da operação, entender ele, e muitas vezes, como o Gustavo falou, tem sim recurso para a gente colocar um mobile, para a gente colocar um monitoramento, ou outras vezes é o cadastro, ou outras vezes não é nem o cadastro do monitoramento, é um modelo de blitz, enfim. A gente consegue fazer sim resultado e resolver sinistralidade no segmento do agronegócio, sendo uma gerenciadora especialista que sabe estudar a sinistralidade e sabe implementar a devida regra necessária para resolver o problema. O que não pode ser escrever uma regra padrão e achar que vai resolver o problema, porque o agronegócio e as operações de agronegócio são operações complexas, não são operações tradicionais, e a gente precisa encarar elas dessa forma. Esse é a minha leitura do cenário do agronegócio. A gente não pode tratá-la de uma forma padronizada, a gente tem que dar o devido respeito e atenção que ela merece. O nosso entendimento com a questão do agronegócio, eu vou destacar aqui, como todos destacaram, que o alto risco de roubo e acidente, mas principalmente acidente no commodities, nos grãos, né? Nós temos importantes clientes nesse segmento, e o que eu destaco diante da fala depois do Gustavo e agora do Diego, são as plataformas de frete. Como o Gustavo falou, a agilidade para a contratação é muito importante. E ali é um roubo-a-monte, ali o motorista se alguém vacilar com o motorista aqui, o outro pega, principalmente no momento de safra, a sazonalidade acrescenta um risco em razão da alta demanda. Então, as plataformas de frete, elas vieram, e isso é definitivo para o mercado, elas são eficientes, elas dão essa dinâmica na contratação, mas elas sofrem bastante com os oportunistas de ocasião, que tentam usar essa agilidade para ter vantagens criminosas sobre o processo. Então, o que eu destaco aqui é a necessidade dessas barreiras de segurança para as plataformas de frete, e elas vêm se movimentando nisso e têm contratado a nossa empresa para essas barreiras de segurança, que tem muito contribuído para que, quando eles tiverem a necessidade, principalmente nos movimentos de safra, eles tenham motoristas já devidamente cadastrados, devidamente selecionados, para que eles possam oferecer sem risco para o cliente e sem risco para o negócio, para o business deles. Então, eu destaco isso, e também a questão do mobile, porque em razão desse volume enorme, os graneleiros, um grande volume não possui rastreador. Então, o aplicativo em que você consegue simplesmente disponibilizar para eles baixarem seus celulares, a gente começa a ter um controle, porque antes se fazia muito telemonitoramento, que é um absurdo. Telemonitoramento não traz segurança alguma. A ideia era o quê? Era disciplinar o motorista através de pontos que ele parava para ligar, mas nós nunca tínhamos certeza de exatamente se era ele que estava ligando, se não estava. Então, hoje, com o celular, a gente consegue, pelo menos,
criar uma disciplina e trazer para as empresas que trabalham de transportes e logística que trabalham nesse segmento, poder enxergar através do celular do motorista, no mesmo dashboard que tem os rastreadores, o posicionamento dessas cargas, até para cumprir os seus agendamentos nos portos lá na ponta. E isso a gente tem crescido bastante nisso, investido bastante tempo para termos ferramentas eficientes e seguras, não só para a nossa operação, mas também para as operações que dependem do agronegócio para o desenvolvimento e desempenho dos seus negócios. Agregar valor a todos, essa é a política nossa hoje, tá bom? Obrigado. Obrigado, Eliel. Diego, a OpenTech tem muitos operadores logísticos e também é líder em gestão de risco no transporte de carga frigorificada. O que vocês fazem de diferente para esse segmento e o que a OpenTech pretende lançar de novidade ainda em 2021? Legal, André. Boa pergunta. Bom, essas operações, operadores logísticos, intermodais e frigorificados, que a OpenTech acaba sendo líder, são realmente bem complexas, né? No caso do operador logístico intermodal, né, envolve muitas vezes mais de um transportador, em outras delas uma grande massa de terceiros, né? E uma gama de tipos de rastreadores e de inúmeros DDRs com regras diversas, riscos diversos e uma complexidade máxima aí para gerenciar, né? Para gerir risco numa operação como essa, é preciso ter, além de profissional capacitado, uma plataforma integradora bastante robusta que possibilite cadastrar todas essas regras e gerenciar o planejamento das viagens até a entrega no cliente final, no viés de risco e de logística, porque a competitividade nesses operadores logísticos é bastante grande, né? E acaba sendo nisso que a OpenTech se diferencia, né? A Open, como acaba sendo bem divulgada no mercado, ela abriu as portas já com o seu integrador funcionando, né? Com uma tecnologia proprietária. Então, são anos de desenvolvimento que atendem várias especificidades das operações de risco e de logística, e ser uma ferramenta ideal para control tower de risco e logísticas nesses operadores, tanto logísticos quanto intermodais e também carga frigorificada, né? Na carga frigorificada não é diferente, né? Ela exige uma atenção redobrada pelo risco do acidente, que é bastante grande, a chance do roubo, né, pela atratividade do produto, e tem uma condicional especial, né? O controle de temperatura. Então, a exigência da qualidade daquele produto, que é diferente da carga seca, é extremamente alta, né? Então, a minha central aqui, além de estar monitorando o risco do roubo e do acidente, também tenho bases exclusivas que monitoram o BPO do controle de temperatura, né? E tem outros segmentos também que a gente tem essas especificidades e complexidades, como é o caso da linha branca também, onde a gente tem o controle de outras particularidades e a OpenTech também acaba sendo líder, né? Então, onde você tem uma operação mais complexa, onde você tem que gerenciar particularidades da operação de transporte, o risco de roubo, muitas vezes eminente, e considerações de eventos logísticos particulares, você precisa de uma plataforma integradora de risco logístico bastante específica, né? Essa tecnologia proprietária da Open, que vem desde da sua inauguração sendo trabalhada no ano após ano, acabou gerando um diferencial competitivo bastante grande, né? Respondendo a tua outra pergunta, nossos investimentos estão muito focados em evolução, né? Que caminha muito do lado da inovação, né? A gente está muito focado em melhorar a experiência do usuário, tá? Então, no que tange a cadastro, monitoramento e também visibilidade logística. Ano passado, a gente lançou o OpenOne, que é um complemento do SIL. O SIL é o software de visibilidade logística. O OpenOne, ele trata o agendamento da carga, que resolve o problema de doca, organização, e programação de carga, que resolve essa questão de achar o match do frete da carga, tá? Em 2021, a gente vai estar trabalhando fortemente na função de cadastro, front-end, melhorar a parte de score, e no monitoramento de risco de logística, a gente está trabalhando novos workflows, está trabalhando numa URA inteligente, automação, tudo com foco para que a gente retire da mão do operador o que não é o risco devido, para deixá-lo livre para cuidar realmente do roubo e para ajudá-lo
o motorista a evitar acidente. Então, o foco do operador é olhar os eventos que podem gerar um acidente, olhar os eventos que podem gerar um roubo. Então, se a gente puder ter uma URA inteligente que atenda ligações básicas, ou para que a gente possa automatizar novos workflows de logística de risco, a gente vai investir em inteligência artificial e em funções do software. A gente está focado muito nisso nesse ano, cada vez mais melhorando a plataforma integradora que a OpenTech abriu as portas já funcionando dessa forma, tá? Então, respondendo a tua pergunta, é um pouco disso, tá, Veleda? Obrigado. Eliel, como você analisa e projeta a última milha, o e-commerce, quanto ao gerenciamento de risco e a necessidade de velocidade logística? Esse já era um tema que nós, no nosso comitê de inovação, nós já vínhamos trabalhando. E agora estamos intensificando, porque a pandemia despejou para o mercado uma série de transportadores de ocasião, um amadorismo extraordinário. Então, existem eletroeletrônicos sendo entregues em residências com carros particulares. A gente vê que o e-commerce ele traz para o interesse, não só marginal, ele tem todo produto que é transportado ali é de interesse de qualquer um nas nossas casas. Então, eles são produtos extremamente interessantes. A pandemia, ela potencializou isso. Não existia logística preparada para suportar essa demanda. O crescimento foi extraordinário do ano passado para esse. O ano passado já foi intenso, esse ano já está indo para casa dos quase 40% de acréscimo nas vendas via internet. E algumas empresas, elas conferem mais de 200% de crescimento. Então, quer dizer, não existe logística preparada para uma demanda dessa. E essa criatividade de trazer todo esse amadorismo, a carga passa a ser uma preocupação. Porque quando não se prepara, quando se põe pessoas despreparadas para entrar mercadoria, e também não para se entregar mercadoria, e não enxergar o perfil de quem está transportando, nós estamos não só correndo o risco de perder mercadoria, como também colocar pessoas com perfil inadequado no EAD, lá na entrega de domicílio, na casa, nas nossas casas. Então, o tema é bastante abrangente. Nós estamos aqui no nosso comitê de inovação, trabalhando, idealizando um app que possa, o proprietário recebendo lá, ele dá uma autorização dizendo assim, ó, foi tudo ok, que hoje, se vocês verem, eu não vou citar nomes de plataforma para não criar exposição, mas você anota num papel ali, dando um ok, né? Então, onde é que está ali um NPS do cliente, uma pesquisa de satisfação para saber como é que ele está sendo atendido ali no ato da entrega? Então, é um tema muito sensível e nós estamos, sim, desenvolvendo ferramentas para que a gente consiga acrescentar eficiência para isso e segurança. Obrigado, Eliel. Gustavo, um tema que todos nós estamos passando, infelizmente, é a pandemia. Como você avalia as tendências do nosso segmento de gerenciamento de risco no pós-pandemia? André, você é até bem sucinto, porque eu acho que foram alguns tópicos que a gente já comentou anteriormente, né? Falar de tecnologia, não dá para entrar no mérito. A gente percebeu no nosso dia a dia o momento que a gente está vivendo hoje, né? Vamos pegar o gancho de agora. A gente está fazendo um evento, um painel remoto, né? Que até então, no passado breve, nós estávamos de um evento com essa magnitude presencial, né? E agora não, a gente está fazendo ele com uma amplitude muito maior, de repente com uma audiência também muito maior, um público muito maior, até fora do que a gente esperava, porque a gente está nesse momento remoto e tendo essa oportunidade ímpar de estar aí integrados com tantas pessoas de know-how no mercado. Então, eu acho que as gerenciadoras, né, e eu vou falar de Upper, oferecendo soluções de ensino à distância, o EAD, o tradicional EAD,
é uma ferramenta de item obrigatório para essa pós-pandemia. A gente sabe que a realidade vai voltar, se Deus quiser, a gente vai ter oportunidade, como diz outro, de nos abraçar novamente, né? De poder nos reencontrar, fazer aquele belo happy hour, como diz o outro, poder jantar, almoçar juntos, fazer o trabalho comercial que a gente fazia antes, os treinamentos com os nossos clientes. A gente sabe dessa importância do calor, de estar no dia a dia de campo, né? E isso acho que é uma experiência ímpar também, mas eu falo que hoje a solução de estar de forma acessível, mais ágil, tecnicamente falando, né? E aí pegando o gancho que eu falei anteriormente de 7G, que de repente o pessoal vai se assustar, mas a gente já está falando já de internet tátil, né? Que é algumas coisas que a gente nunca possa imaginar que daqui a pouco a gente está tendo algo até sensorial, né? Então, a gente tem que pegar esse momento dessa mudança de perfil de operações, desse convívio que a gente está tendo, e utilizar, pegando todos os assuntos que a gente comentou agora, integração, o app, uso de aplicativo, uso de inteligências que estão embarcados nos rastreadores. Eu acho que as empresas de rastreamento evoluíram demais dentro desse segmento, né? Ano passado, a gente estava falando de gestão de temperatura utilizando isca para pluma de algodão. Quer dizer, algo fora da curva que a gente não imaginava que amanhã nós estaríamos. Quer dizer, até ontem, a gente estava fazendo gestão de temperatura para pluma, enquanto o Diego estava falando de ter uma equipe especializada de gestão de temperatura para carga frigorificada, né? E daqui a pouco a gente está falando de gestão de temperatura para carga seca, que é algo que com certeza está aí para estourar uma lei para fazer esse tipo de gestão, e vai aparecer as gerenciadoras embarcando esse tipo de tecnologia. Então, eu acredito que um bom acesso logístico, o uso da tecnologia embarcada, essa comunicação mais ágil, né? Não só do atendimento telefônico, mas até mesmo do uso das centrais de atendimento ágil e atendimento mais assertivo, dando informações mais conclusivas. Eu acho que a gente vai ter que se beneficiar dessa mudança de perfil que a gente vai ter. E aí entra tudo isso que a gente comentou: o agro, o frigorífico, o e-commerce, a linha branca, né? O eletrônico, o alimentício, aí vai dos segmentos, em qualquer nomenclatura que a gente venha a ter, a gente vai ter que ganhar nesse índice de velocidade. Então, o acesso remoto, de ter uma área de ensino à distância, é inegociável, já está disponível, nós temos essa ferramenta, já está pronta. O uso do aplicativo, inegociável. A torre de controle logístico, que é algo que a gente fala há 3 anos e que ainda, obviamente, assim, algumas pessoas viram, mas algumas pessoas estão aprendendo a executar. A Upper está em Curitiba, no Paraná. Não sei se você já sabe, mas a gente está com a base central, está em Campo Grande. Mas no ano passado a gente inaugurou nossa torre de controle logístico em Curitiba, obrigatoriamente para ter esse pool de visualizações de mercados diferentes, não só do centro-oeste, do sudeste, do nordeste, mas também olhando um pouco a visão do sul do nosso país, para ter essa fusão de informações, essa integração de informações. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente vai ter essa mudança. Eu acho que o acesso web é uma coisa sem volta, né? E a tecnologia fala por si. E a gente tem que estar preparado para isso e com apetite de absorver isso tudo, com certeza absoluta. De novo. Bem, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso debate. Com esses 3 CEOs, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês e a contribuição com o tema. Vamos deixar o espaço agora para suas considerações finais. Eliel. Caro Veleda, parabéns pela condução brilhante, né? Agradeço aos meus amigos aqui, os pares nesse tema, o Diego, o Gustavo. E dizer que fiquei muito feliz porque a FETransporte, ela surgiu para agregar valor e produtos de qualidade para o corretor. E é exatamente esse atributo que trouxe a Boni até aqui. Então, nós temos um perfil muito parecido. Nossas empresas cresceram. Quero parabenizar vocês pelo evento. Esse evento já é um ícone nacional. E quero fechar minha fala dizendo que a Boni está no momento mágico, que nós estamos mergulhados em tecnologia, estamos transformando a nossa empresa de prestação de serviço com tecnologia para uma empresa com grande plataforma e DNA de tecnologia para a prestação de serviços agora. Aguardem muitas surpresas.
Vocês verão até o mês de novembro desse ano ainda. Muito obrigado. Obrigado, Eliel. Gustavo? Bom, não poderia deixar de agradecer pelo menos os meus amigos que estão aqui no painel. Você, Veleda, mais uma vez, muito obrigado, levando todas essas informações com maestria, com conteúdos que eu acho que vão gerar bastante prestígio, não só para quem está nos ouvindo, mas também informações de conteúdo. Diego, Eliel, mais uma vez, muito prazer, muito obrigado pela oportunidade de estar dividindo esse painel com vocês. A Upper, como eu falei para vocês, está de braços abertos. A gente, desde 2017, a gente acoplou uma operação com uma empresa que é a Notrecho, que é o nosso acesso de aplicativo e cadastro de consulta, que entra com essa acessibilidade de uso mobile. Então, a Notrecho é uma empresa que faz parte integrada da Upper, e a gente está aí para ofertar todas essas soluções, não só no que se refere à questão do cadastro de consulta, mas torre de controle, monitoramento, a gestão de risco eficaz, né? E trazendo essa tecnologia que a gente precisa vivenciar, que é um caminho, como eu falei para vocês, a tecnologia não tem como, já está na nossa corrente sanguínea. Então, fica mais agradecimentos também a toda a equipe da FETransporte, a direção toda da FETransporte. Eu prefiro não citar nomes para não esquecer o nome de ninguém, mas faço questão de deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento. Estou muito feliz pela oportunidade. A equipe técnica, a equipe de marketing da FETransporte também, que eu não posso esquecer. A todos os pares que fazem parte desse grande grupo. E aí, faço as palavras do Eliel as minhas. Eu acho que esse evento, que já foi um sucesso ano passado, está sendo o segundo ano, espero, de mais sucesso ainda. Espero que depois desse painel seja mais sucesso ainda, que a gente tenha a oportunidade de estar ano que vem juntos aqui, de repente até com mais outras gerenciadoras, outros players, né, para a gente debater mais de outros assuntos que eu acho que são assuntos curiosos e importantes para o mercado segurador, o mercado de corretores estarem cientes. E eu estou sempre à disposição e deixo aqui meus agradecimentos e meu abraço a todos. Obrigado, Gustavo. Diego? Bom, gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado a todos. Gostaria de me colocar à disposição aqui, minhas redes sociais, contatos da Open. Se a gente precisar continuar essa conversa aqui em outros fóruns e tudo mais, pode nos acessar aqui, tá? A Open continua aqui focada no crescimento sustentável, alicerçada, como sempre, aí sempre esteve em tecnologia e na experiência do cliente, né? A gente é muito preocupado com a experiência do cliente. No mais, quero agradecer o time todo aí da FETransporte pelo apoio, pela atenção, pelo carinho, paciência aí com a gente. Veleda, super abraço pela troca, pelas conversas aí, alinhamentos. E Eliel e Gustavo pela parceria. Super obrigado, gente. Muito feliz de ter passado esse momento com vocês, essa troca de experiência. E obrigado aí. Um abraço. Obrigado, Diego. E obrigado a você que dedicou seu tempo para assistir esse painel. Continue acompanhando a nossa programação da FBC 2021. E até a próxima.